sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Introdução aos Sistemas de Esgotamento Sanitário. Nela falaremos sobre conceitos, tipos de esgoto, legislações pertinentes ao esgotamento sanitário e também concepções de estações de tratamento de esgoto. A palavra sanear vem do latim, que significa tornar saudável, tornar habitável, que está intimamente vinculada à palavra higiene. De forma mais técnica, o termo saneamento básico pode ser conceituado como conjunto de medidas que visa preservar o meio, preservar a saúde da população e também melhorar as condições de vida do local. Ele é composto por 4 atividades básicas que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de drenagem pluvial e sistemas de resíduos sólidos. A NBR 9648 conceitua o esgoto sanitário como o despejo líquido constituído pelo esgoto doméstico, esgoto industrial, água de infiltração e água de contribuição pluvial parasitária. Aqui temos as 4 parcelas que constituem o esgoto sanitário, sendo elas o esgoto doméstico, o esgoto industrial, águas de infiltração e água de contribuição pluvial parasitária. O esgoto doméstico ele é proveniente das residências e comércios. Ele é resultante da utilização da água tratada para a realização das atividades diárias, como, por exemplo, alimentação, lavagem de roupas, higienização, dentre outras. O esgoto industrial é proveniente dos processos industriais, ou seja, da transformação da matéria-prima em um produto vendável. As águas de infiltração estão presentes no solo e conseguem penetrar dentro das canalizações de esgoto, contribuindo com o aumento do esgoto sanitário. As águas de contribuição pluvial parasitária ocorrem devido às precipitações, em que essas águas conseguem penetrar dentro do sistema de esgotamento sanitário de forma indevida. O esgoto sanitário, constituído pelas 4 parcelas descritas anteriormente, ele é a água residuária mais produzida no mundo. Portanto, ele precisa ser tratado da forma adequada. Além disso, essa água contaminada provoca grandes impactos ambientais e na saúde pública, visto que a presença de água contaminada no meio pode danificar tanto a fauna quanto a flora e também a população que estiver em contato com essa água contaminada, fazendo com que essa população adoeça mais rapidamente. Basicamente, o esgoto sanitário é composto por sólidos grosseiros, sólidos suspensos e dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes, principalmente nitrogênio e potássio, organismos patogênicos e poluentes específicos. Portanto, há necessidade de se ter etapas dentro do sistema de tratamento de esgotamento sanitário para que sejam removidos de forma adequada. Após o tratamento do esgotamento sanitário, esse despejo será direcionado a um curso de água mais próximo. Sendo assim, é necessário que esse despejo tratado atenda os padrões de qualidade e também os padrões de emissão. Para se dimensionar as etapas presentes em um sistema de esgotamento sanitário, há necessidade de se considerar as vazões domésticas, as vazões industriais e as vazões referentes às águas de infiltrações. A vazão de esgoto doméstico é quantificada em função do tamanho da população e o hábito de vida desta população. Além disso, deve-se considerar as variações horárias e a variação anual do esgotamento doméstico. A vazão de esgoto industrial deve ser analisada em relação ao tipo de indústria e atividade que ela desenvolve. Ressalta-se que muitas indústrias possuem o seu próprio sistema de tratamento de esgotamento sanitário. Sendo assim, esse tipo de esgoto não é direcionado às redes de coleta de esgoto públicas para ser tratado na rede pública. E a vazão referente às águas de infiltração deve ser quantificada em relação às condições da rede e também à sua extensão. A vazão média de esgoto doméstico é quantificada a partir desta equação, que leva em consideração o consumo per capita de água, o C, que é um coeficiente de retorno, e a população total do local. O coeficiente C diz respeito à quantidade de água que foi tratada, consumida pela população e retorna para o sistema de tratamento de esgoto. Usualmente, de 100% da água tratada, 80% retorna para o sistema de esgotamento sanitário. A vazão de esgoto doméstico ela varia de forma anual e de forma horária ao longo do dia. Com isso, há necessidade de se aplicar coeficientes à equação para compensar essas variações. O K1
é o coeficiente de maior contribuição diária, ou seja, um dia no ano será responsável pela maior contribuição de esgoto em relação aos outros. Portanto, há necessidade de se compensar essa variação. Esse gráfico ilustra que a maior contribuição de esgoto diário anual ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro, por ser a estação de verão aqui no país. Além do K1, existem o K2 e o K3. O K2 refere-se à máxima contribuição horária no dia e o K3 refere-se à mínima contribuição horária no dia. Esse gráfico ilustra a variação das vazões horárias durante o dia. Note que entre as 8 horas da manhã e as 20 horas da noite, a produção de esgoto sanitário é elevada. Durante o restante do período, a produção vai decaindo até chegar a um valor mínimo. Aplicando-se os coeficientes K1, K2 e K3 na equação descrita anteriormente, pode-se encontrar a vazão máxima de esgoto doméstico, que refere-se à aplicação do K1, o K2 na vazão de esgoto média doméstica, a vazão mínima de esgoto doméstico, referente à aplicação do K3 ao esgoto médio doméstico. A NBR 9649 estipula que o valor de K1 deve ser em torno de 1,2, o K2 de 1,5 e o K3 em torno de 0,5. Ressalta-se que o engenheiro projetista é responsável por adotar os coeficientes conforme a situação de dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário. A vazão de esgoto industrial ela pode estar presente ou não, dependendo se na cidade possui indústrias que fazem a contribuição na rede pública de esgotamento sanitário, ela pode ser constante ou variável e também ela pode ser direcionada ao sistema de esgotamento sanitário público, desde que ela atenda os padrões de qualidade de emissão estipulados pelo Ministério do Meio Ambiente. Como exemplo, temos um decreto elaborado para o Estado de São Paulo em relação à emissão do esgoto industrial na rede pública de coleta de esgoto sanitário. Observe que o pH deve estar entre 6 e 10, a temperatura inferior a 40 graus Celsius e os materiais sedimentáveis até 20 ml por litro. Além dessas recomendações descritas aqui, várias outras estão inseridas nesse decreto. Cabe ressaltar que, além das considerações feitas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, deve-se levar em consideração as legislações estaduais e municipais em relação ao esgotamento sanitário. A vazão de infiltração ocorre devido à qualidade das redes de coleta do esgotamento sanitário. Ela depende de vários fatores, como, por exemplo, o tipo de material da tubulação, as conexões que estão presentes nesse sistema de coleta, como o sistema ele foi implantado, dentre vários outros. A taxa de infiltração diz respeito à vazão em relação à extensão da rede. A NBR 9649 diz que essa taxa de infiltração deve estar entre 0,05 a 1 litro por segundo por quilômetro. Para obter as vazões a serem utilizadas no dimensionamento das etapas do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, deve-se levar em consideração estas equações. A primeira é a vazão média de projeto. Leve em consideração a vazão média de esgoto doméstico, vazão industrial, mais a vazão de infiltração. Vazão máxima de projeto, Q máxima, leva em consideração K1 e o K2 no esgotamento doméstico, mais o esgotamento industrial, mais a vazão de infiltração. E a vazão mínima de projeto, Q mínima, leva em consideração K3 no esgotamento doméstico, mais a vazão industrial, mais a vazão de infiltração. Os coeficientes K1, K2 e K3 são aplicáveis somente na vazão de esgoto doméstico. Portanto, não são aplicáveis no esgoto industrial nem na vazão de água de infiltração. A vazão máxima deve ser utilizada no dimensionamento do gradeamento, caixas de areia, decantadores primários, canalizações de entrada e saída, tratamento preliminar, estações elevatórias, dentre outras etapas presentes no sistema de esgotamento sanitário. Já a vazão média, dimensionamento das unidades em geral, cálculos de necessidade de reagente, custos operacionais, balanços, dentre outras. E a vazão mínima para verificações em geral, se o sistema ele irá funcionar corretamente, trabalhando com a vazão mínima. O esgoto doméstico possui vários parâmetros físico-químicos que são analisados em laboratório. Dentre eles, podemos citar o DBO, o DQO, o NTK, o nitrogênio orgânico, o nitrogênio amonical, o fósforo total e os sólidos em suspensão. Essa tabela traz esses parâmetros com valores para serem adotados durante o dimensionamento das etapas do sistema de esgotamento sanitário.
A DBO é um parâmetro muito importante. Ele diz respeito à quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria orgânica. A DQO é a demanda química de oxigênio. Ela leva em consideração a quantidade de oxigênio dissolvido, chamado de OD, necessário para degradar a matéria orgânica em meio ácido. O NTK é a somatória do nitrogênio orgânico mais o nitrogênio amonical. Existem também os parâmetros microbiológicos. Dentre eles, os principais são coliformes termotolerantes, cistos de protozoários, vírus e ovos de eumintos. Todos esses parâmetros eles são analisados através de ensaios de laboratório. As cargas visam quantificar a concentração de determinado parâmetro em relação à vazão. Elas são de suma importância na análise dos parâmetros físico-químicos e também dos microbiológicos. Elas representam o fluxo mássico e podem ser dadas em quilogramas por dia. A carga pode ser obtida através dessa equação, que leva em consideração a concentração e a vazão. A contribuição unitária diz respeito à quantidade em relação a cada parâmetro descrito que um habitante contribui diariamente. A NBR 12209 de 2011 diz que na falta de valores realísticos pode-se adotar DBO entre 45 a 60 gramas por habitante por dia, DQO 90 a 120 gramas por habitante por dia, sólidos suspensos 45 a 70 gramas por habitante por dia e nitrogênio 8 a 12 gramas por habitante por dia. Em relação à DBO, o valor usualmente empregado pelos engenheiros projetistas é de 54 gramas por habitante por dia. A contribuição unitária também pode ser empregada para quantificar a população equivalente. Por exemplo, pode-se utilizar a população equivalente para encontrar a quantidade de pessoas presentes na cidade que iria produzir a mesma quantidade de DBO em relação a determinado tipo de indústria. Ela pode ser obtida a partir desta equação, que leva em consideração a produção de DBO dividido pela contribuição unitária de DBO. Agora vamos falar um pouco sobre as estações de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto é o local onde ocorre a remoção de cargas poluentes presentes no esgoto sanitário através de processos físico-químicos, biológicos e também microbiológicos. Após o tratamento, o produto final será direcionado ao curso de água mais próximo. Para isso, há necessidade desse produto final atender o padrão de qualidade e também o padrão de emissão estipulados pelos órgãos competentes. Basicamente, o tratamento do esgotamento sanitário pode passar pelas etapas de tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário e o manejo do lodo. Os tipos e a quantidade de etapas serão definidos conforme a qualidade do esgoto que está sendo coletado. O tratamento preliminar visa a remoção de sólidos grosseiros, areia e gordura. Ele pode ser feito através do gradeamento das caixas de areia e das caixas de gordura. O tratamento primário visa a remoção de solos sedimentáveis. Pode ser feito através do decantador primário. O tratamento secundário visa a remoção de matéria orgânica. Pode ser feito através das lagoas de estabilização e dos reatores. O tratamento terciário visa a remoção de nutrientes orgânicos complexos e também a desinfecção, e é realizado através de unidades específicas. O manejo do lodo visa o seu correto tratamento e disposição através das etapas de adensamento, digestão e secagem. Durante o dimensionamento de estações de tratamento de esgoto, várias perguntas surgem, como por exemplo, qual é a quantidade de etapas corretas para realizar o tratamento, quantas etapas devem estar presentes no tratamento primário, no secundário, no terciário, dentre outras. Isso tudo irá depender das características do esgoto, do corpo receptor e da legislação pertinente ao esgotamento sanitário. Em relação à legislação, temos o padrão de qualidade das águas, padrão de emissão e também a NBR 12209, que relaciona a elaboração de concepção de estações de tratamento de esgoto. O padrão de qualidade é elaborado pelo CONAMA. Note a presença das águas doces de classe 2, em que a DBO deve ser menos que 5 mg por litro, o oxigênio dissolvido maior do que 5 mg por litro, águas doces de classe 3, DBO menor do que 10 mg por litro, oxigênio dissolvido 4 mg por litro e coliformes termotolerantes menor do que 4 × 10
elevado à terceira, número mais provável, dividido por 100 ml. Esses outros dados apresentam os valores recomendáveis conforme o padrão de qualidade para o nitrogênio. E aqui temos algumas recomendações para o produto final lançado no corpo receptor. Dentre elas, as mais importantes são o pH entre 5 e 9, a temperatura menor do que 40 graus Celsius, os materiais sedimentáveis até 1 ml por litro e o DBO menor do que 120 mg por litro, ou 60% da redução total em relação ao que foi entrado para o tratamento na ET. Ressalta-se que todos esses parâmetros visam reduzir a degradação do corpo receptor e também do meio ambiente ao seu entorno. São várias as formas de fazer concepção de estações de tratamento de esgoto. Isso irá depender dos fatores que foram descritos anteriormente. Vamos ver agora alguns exemplos de concepções de estações de tratamento de esgoto. Nesse primeiro exemplo, trabalha um sistema de lodo ativado convencional. Temos o gradeamento, a caixa de areia, decantador primário, tanque de areação, decantador secundário. De lá, o produto final será direcionado ao corpo receptor. Além disso, temos o adensamento, a digestão e a secagem do lodo. Essa imagem ilustra uma estação de tratamento de esgoto com esse sistema que foi descrito anteriormente. Nessa segunda concepção, temos um sistema de lodos ativado com aeração prolongada, com as etapas de gradeamento, caixa de areia, tanque de aeração, decantador secundário e aqui abaixo o adensamento e a secagem do lodo. Nessa terceira concepção, temos um sistema de lodo ativado com aeração prolongada embatelada. Note a presença do gradeamento, da caixa de areia, tanque de aeração com decantador secundário e aqui abaixo o adensamento e a secagem do lodo produzido na estação de tratamento de esgoto. Na quarta concepção, temos um sistema de lagoas aeradas seguidas de lagoas de decantação. Note o gradeamento, a caixa de areia, lagoas aeradas, lagoas de decantação e aqui abaixo a secagem e o lodo seco sendo disposto em um local adequado. Na quinta concepção, temos as lagoas de estabilização, também chamadas de sistemas australianos. Note as etapas de grade, caixa de areia, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa de maduração. Logo abaixo, o lodo produzido é manejado da forma adequada. E na sexta e última concepção, temos o tratamento aeróbio e anaeróbio em reatores. Note as etapas de gradeamento, caixa de areia e também os reatores WASB, que podem ser seguidos de qualquer uma daquelas etapas que foram descritas anteriormente. Em relação à introdução ao sistema de esgotamento sanitário era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!